1936, ela se tornou obrigatória em todo o território nacional. Então, acho que essa é a grande conquista, isso na área do ensino médio. Agora, você tem que consolidar essa disciplina, a formação dos professores em filosofia, material didático para essa disciplina, porque ela, desse ponto de vista, ela é uma disciplina nova hoje no Brasil. Então, é um processo de construção permanente hoje, que tem que ser feito não só pelas secretarias, mas, sobretudo, por esse movimento organizado, por essa associação que vocês conseguiram aqui organizar no estado de São Paulo, né, e com outros movimentos em todo o Brasil. Então, foi nesse sentido que nós aqui apresentamos esse projeto de lei 228, que está tramitando aqui, introduzindo também a filosofia no ensino fundamental. Existem já outras redes de ensino que implantaram o ensino de filosofia no ensino fundamental e muitas escolas particulares também que já implantaram com experiências bem sucedidas. É viável. Outro dia estava conversando com um prefeito aqui da cidade de Várzea, aqui pertinho de Jundiaí, o professor Eduardo, que é prefeito lá, e é professor de História, inclusive, militou muito tempo na rede estadual, na POSP. Ele implantou a filosofia, uma experiência lá bem sucedida, se alguém quiser conhecer. É um colega, encerrando aqui já, o Celso está rigoroso mesmo aqui com o horário. Mas, enfim, o projeto está tramitando. O que eu gostaria de dizer para concluir é que esse projeto, no processo de tramitação, ele pode ser alterado. Ele não está totalmente fechado. Se vocês tiverem algumas considerações, algumas sugestões e talvez mesmo até críticas, aproveitem para fazer antes da aprovação, porque até o projeto entrar no plenário, ele pode ser emendado, ele pode ser substituído, nós podemos aperfeiçoar o projeto, nós podemos ajustar. Então, não sei se todo mundo teve acesso à cópia do projeto, então ele está aí para análise, ele não está fechado, ele é um projeto, ele tem aqui, acho que traz aqui as questões básicas, mas ele pode ser aperfeiçoado, e nós estamos abertos à discussão e também às mudanças do projeto, porque esse projeto é construído coletivamente por vocês. Tá ok? Então, eu encerro para não respeitar aqui o horário. Eu acredito que a plenária acho que pode, né, se posicionar sobre isso, né? Acho que não tem nenhum problema. Considerando ainda que justamente nesse momento nós vamos abrir para intervenções da plenária, né, que eu acho que vai suscitar um pouco justamente essa questão, né? Vamos fazer abertura para a inscrição. Falar 2 minutos, vou avisar com 1 minuto, pode falar. Eu considero que, nesse momento, pode fazer considerações gerais e fazer pergunta aos 2 expositores. E, na sequência, eu acredito que o professor Carlos vai poder falar mais tranquilamente a respeito do projeto, não só do projeto, mas também da situação que hoje se desenha na educação, né? Para iniciar, então, o Alexandre de Ourinhos, pode fazer uso da palavra. Alexandre, estava aqui na frente, Alexandre. Só lembrando, tentar manter os 2 e 3 minutos, porque me parece que tem um bom número de colegas aqui inscritos. Eu acho que é legal isso, né? Mas dá o tempo para todo mundo. Ok. Alexandre. Eu quero aproveitar e parabenizar o deputado, porque são muitos que usam a educação como ponte, né, como propaganda para poder conquistar o mandato, mas são poucos que permanecem fiéis. E o senhor tem permanecido, tem sido um lutador incansável. Parabéns, eu tenho muito orgulho de ser eleitor aqui no estado de São Paulo e de tê-lo como representante. Eu queria colocar, a respeito da importância da filosofia, a respeito especificamente do projeto
da importância da filosofia no ensino fundamental, vai como mais uma pergunta. Como que isso se daria na prática, deputado? E como que seria como que a filosofia iria se amarrar às outras disciplinas nesse contexto cada vez mais, vamos dizer assim, mercantilista ou capitalista, né? Temos que preparar para Prova Brasil, temos que preparar para a Saresp, temos que preparar para vestibulinho, temos que preparar para isso, para aquilo outro. E como que a filosofia ia entrar nesse bojo? Essa que é a minha colocação. Muito obrigado. Orion, de Marília. Alexandre. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a fala de todos vocês, mas, assim, de maneira muito especial, eu gostaria de parabenizar o deputado, nobre deputado, porque quando ele estava falando, a fala dele me encheu de esperança. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque, não obstante a tudo aquilo que, do ponto de vista histórico, nós passamos enquanto disciplina, sendo praticamente segregados, absorvidos por uma disciplina que estava em prol do regime, nós não sucumbimos. Nós estamos aqui presentes hoje, seja no passado como uma disciplina optativa, seja como uma disciplina agora obrigatória, a filosofia não perdeu o seu referencial de ser protagonista da liberdade, protagonista do ideal democrático. Então eu penso que esse percurso histórico, breve, mas profundamente denso, nos anima no sentido de que nós somos responsáveis, ao mesmo tempo corresponsáveis, e devemos à história uma posição. Nessa sociedade que nós temos hoje, nada cai do céu, a gente sabe disso. Os direitos sociais, eles são conquistados com muita luta. Eles são conquistados com muita dificuldade. E eu acho que cabe à filosofia repensar, olhar para o passado e olhar para o presente e dizer, olha, esfarrapados, nós chegamos aqui. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo querendo tolir a nossa liberdade de expressão, estamos aqui, estamos presentes e queremos fazer história. Então, essa perspectiva, ela não pode ser esquecida. Sabe por quê? Porque é muito comum nós ouvirmos falar assim, a educação não tem mais jeito, acabou. E a gente tem um discurso de desesperança. E eu me lembro que um texto do Marcuse, de 79, quando ele discursava sobre a questão da ecologia, os jovens disseram para ele, não tem mais jeito. E Marcuse respondeu assim, mas como? Eu tenho mais de 70 anos e ainda digo que tem esperança. E vocês são jovens e estão dizendo que não tem esperança. E às vezes a gente se coloca numa posição de que de fato não há mais saída. Enquanto que o fato de nós estarmos hoje aqui, sentados, pensando, porque o primeiro processo para a produção de qualquer revolução é pensar. Pensar é a perspectiva que nos deve mover ao futuro. Então, eu parabenizo por esse percurso histórico e me encho de alegria. E termino com uma frase de Spinoza, que diz que não existe esperança sem medo, e não existe medo sem esperança. Fernando Taubaté. Bom dia aos colegas, né? Bom dia ao deputado Carlos Gianazzi e ao companheiro Aldo, o qual eu trago as felicitações assim, dos professores de filosofia da subsede de Taubaté, né? Nós tivemos a oportunidade de já receber a visita do Aldo, do companheiro Paulo Neves, fazer a discussão, fazer os 2 encontros municipais. O primeiro encontro
com um pouco de dificuldade de divulgação, segundo encontro com mais de 30 professores de filosofia, e dar os parabéns ao Aldo, que coloca uma subsede à disposição da discussão dos professores de filosofia, né? A subsede de São Bernardo do Campo está de parabéns, porque tem muita subsede da APUESP que não divulga nem a informação do encontro com abono de ponto. Então, precisa deixar registrado isso. Então, os professores de Taubaté, eles, assim, chamou muita atenção o projeto de lei com relação à filosofia no ensino fundamental. E algumas considerações foram feitas. A primeira é a seguinte, né? Outras disciplinas já foram reivindicadas, como, por exemplo, assim, educação ambiental, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o primeiro ponto dessa discussão é que, com esse governo tucano, à medida que a filosofia entrar no ensino fundamental, outras disciplinas perderão. Porque o governo tucano trata a educação como gasto, ao invés de tratar como investimento. Então, a gente precisa discutir, nesse sentido, nós sabemos que é importante a entrada da filosofia no ensino fundamental. E sabemos também que a melhor forma da filosofia entrar no ensino fundamental é através da discussão do projeto político-pedagógico da escola. E o companheiro que falou aqui na outra mesa, ele tem razão. Nós precisamos disputar o projeto político-pedagógico da escola, disputar o projeto curricular da escola, no sentido assim de colocar a filosofia como prioridade e aí sim ter a possibilidade de colocar a filosofia também no ensino fundamental. Fazer com que a filosofia seja importante no contexto escolar, daí vai da disputa mesmo da construção do projeto político-pedagógico, e dizer que, além da batalha que nós vamos ter aqui na Assembleia Legislativa para aprovar o projeto, nós vamos ter outra batalha no sentido assim de alguns colegas ficarem insatisfeitos, né? Vai ter as 2 aulas de filosofia no ensino fundamental e outros colegas vão virar a cara, né, para dizer assim, vocês tiraram o nosso espaço, né? Eu queria que eles fizessem uma análise sobre esse ponto. Rita, Salto. Bom dia. Quando para o deputado Gianazzi e os demais da mesa, depois a gente refletir. Quando o senhor falava do professor de EPB, né, eu ri porque o meu era um general do quartel. E eu tenho até hoje uma apostila autografada por ele, que ele me deu, porque eu resistia a não fazer as tarefas que ele mandava. A filosofia no ensino fundamental pressupõe-se que da primeira até nos 2 ciclos, né? Ciclo 1 e ciclo 2. Porém, nós sabemos que não temos professores na rede, né, suficiente para dar conta destas aulas. E a gente que já está há alguns anos na rede, a gente tem visto ser substituído matérias importantes. Às vezes, o coordenador reúne lá o conselho, não tem um profissional, por exemplo, arte, na escola que eu trabalho. A minha classe, se teve 2, 3 aulas de arte este ano aqui, foram muitas, porque não tem professor. E aí a diretora fala, você fica com a classe, trabalha a disciplina que você quiser, ou então você vai embora, agora que a gente tem uma aula dispensada, você vai embora e eu deixo a inspetora de aluno com os seus alunos essa hora que você tem direito. Bem, eu não vou, eu fico, e falei para ela, não quero receber por essas aulas, eu quero dispensa no HTPC, que é um saco ficar no HTPC, então eu fico na aula com os alunos, trabalho com os meus alunos, mas não venho no HTPC. Tenho feito isso, se pegar a planilha da minha escola, você vai ver que acho que se eu fui 3 vezes no HTPC, foi muito. Bem. 1 minuto. Proposta ao projeto, já que você falou que o projeto está aberto. Existem cursos de pedagogia, que todo mundo quer ser pedagogo, não sei para quê, mas querem, né? Pela rede estadual, né, bancado pelo Estado, para os professores que já são da rede, né? Nas escolas polo, por exemplo, Sorocaba, que é a nossa região, tem, o pessoal vai lá uma vez por semana, que nesse projeto, nessa lei, incluísse, não sei como, né, daí vocês têm que ver como que faz isso, que os professores de ensino fundamental 1, que tem magistério, ainda tem uma boa parcela que não tem o nível universitário, pudessem ter um curso de filosofia
e esses professores fossem convidados a fazer esse curso nos mesmos moldes que são convidados para fazer pedagogia, né, nas escolas polo, que são bancadas pelo Estado. E professores de outras disciplinas da área de humanas que quisessem também ter um curso a mais, pudessem fazer um curso de filosofia nesses moldes, para quem já está na rede. Porque o Estado paga, inclusive, me parece que uma bolsa. Tem um monte de gente lá que vai uma vez por semana para Sorocaba estudar, mas é tudo pedagogia, ou aqueles cadernos que vocês falaram tanto deles, né? Segundo os professores que frequentam, diz que as aulas são baseadas nesses caderninhos da rede aí. Então, que a filosofia ocupasse esse espaço de formação, que eu acho muito importante para todo mundo. Muito obrigada. Professor Marcos, São Paulo. Bom dia. Primeiro quero dar os parabéns ao deputado pelo projeto, faço votos que a gente consiga mais essa luta. E eu quero dizer também ao Aldo e a este encontro também, eu acho de extrema importância a gente poder estar tendo um grande espaço, né, muitos professores, para a gente estar dialogando o ensino de filosofia, né? Porque, infelizmente, quando a gente sai da graduação, a gente fica meio que isolado das discussões filosóficas de como está o andamento do ensino ou até mesmo de uma formação continuada do professor. Então, parabéns para a Profesp. E também quero dizer que, infelizmente, existem alguns pensadores um pouco mais radicais, né? Como foi citado pelo próprio Aldo na sua exposição, que vão dizer que a filosofia deve seguir somente uma rigidez histórica, né? Onde o fazer filosofia se limita a uma história da filosofia somente. Mas existe, a filosofia é multidisciplinar, ela tem esse caráter e pode dialogar muito bem no ambiente de escola. Essa é a minha posição. E esse desafio existe justamente porque existe um problema em questão à universidade ao formar o seu professor. Existe até, eu diria, uma dicotomia entre os professores que vão seguir a carreira de pesquisador, né, e os professores que vão seguir a carreira realmente lá aplicando as aulas nas escolas ou como coordenadores, trabalhando nas diretorias de ensino. Porque esse afastamento, essa falta de diálogo, só dificulta o trabalho e não consolidiza a matéria como base. E alguns vão afirmar, então, que a filosofia não terá lugar no ensino médio, mas justamente porque existe ainda essa divisão. Então, eu proponho à mesa e a todos nós aqui que nós sempre façamos cursos de reciclagem, mostrando que, sim, filosofia é possível no ensino médio. E também no fundamental. Edgar, Suzano. Bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa do projeto, mas, como dizia Maquiavel, é preciso insistir muitas vezes, né? E o projeto de filosofia no ensino fundamental, eu acredito que seja para acabar com o conformismo que nós vivemos. Esse conformismo geral que a sociedade vive. Não estou falando só dos nossos alunos, mas também de nós, professores, que estamos aqui e que, às vezes, nos declaramos filósofos, mas vivemos ainda num conformismo. Seja nós professores do ensino básico, seja professores de universidade, grandes intelectuais, que se conformam naquela metodologia, naquela epistemologia de um sistema teórico do século XVIII, XIX. Então, precisamos acabar com isso. Precisamos perceber que nós, também professores, estamos acomodados em certo sentido. E, para finalizar já, utilizar Prost. Mentimos aos outros, também mentimos a nós. E isso faz com que percebamos e deixemos de falar a verdade. E o ensino de filosofia no ensino fundamental, eu acho que é um grande perigo. Mas, como Heidegger dizia, onde está o perigo, está também a salvação. Obrigado. Douglas e Mogi das Cruzes. Bom dia. A pergunta é rápida.
Eu li numa revista que a Profesp até está liberando para os professores, da Academia Brasileira de Filosofia, que estava sugerindo, inclusive, acho que tem até projeto de lei, para tornar uma profissão do filósofo como o pessoal da OAB faz. Uma carteirinha. Eu queria que a Profesp se posicionasse contra isso. Outra questão é definir, de fato, o projeto de lei, se é ciclo 1 ou 2 e a quantidade de aulas. Eu acho que isso tem que constar também no projeto de lei, se é ciclo 1, ciclo 2 e também já a quantidade de aulas. E a terceira questão é que eu vi que tem, por exemplo, professores que debatem sim ou não a cartilha da Profesp. Eu acho que a gente poderia colocar para a plenária, eu me posiciono contra. Eu acho que a Profesp poderia ter uma política de orientação político-pedagógica, mas não oferecer uma cartilha contra a cartilha que a gente já tem, né? Mas oferecer, sim, orientações, mas eu me posiciono contra. Eu acho que isso também seria para a gente debater aí na plenária, hein? Ok? José Hélio de São Paulo. Bem, eu serei breve, e uma coisa que eu queria colocar aqui é até uma provocação, uma pergunta, né? Até quando, né, a Secretaria de Educação de São Paulo, nesses 20 anos, vai continuar com tanto projeto fracassado, né? Porque o que a gente percebe é que nesses 20 anos, no meu caso, estou na educação, todo ano você tem mudanças. Agora vai chegar o final do ano, a gente vai ter, com certeza, alguma mudança no currículo, na grade curricular. No caso de filosofia, é um tira e bota que não tem fim. Todo ano tira e bota. Então, essa é uma das colocações. Uma outra coisa como você falou que o projeto está aberto, um dos fracassos da Secretaria de Educação lançada nos últimos tempos, nos últimos anos, foi a questão do ensino religioso. Eu acho que os professores devem estar lembrados aqui, que foi uma polêmica, teve várias reuniões, e foi implantado. E fracassou. Hoje, praticamente, não existe, né? Porque foi colocada como ensino facultativo, exatamente nas 8ª séries, e não vingou, porque ficava a critério do diretor da escola, ficava a critério dos pais, era facultativo. E uma das sugestões que eu queria colocar era se era possível a curto prazo, porque você falou que o projeto, a luta, deve ser a longo prazo, com certeza, da implantação do ensino fundamental. Não é nada fácil, porque a gente está vendo aqui que tudo é um processo de luta, né? E longo, demorado, cansativo. Se era possível, já que existe na grade da 8ª série, a gente pensar exatamente a substituição do ensino religioso para a filosofia, levando em consideração que quando foi implantado o ensino religioso, e era o professor de filosofia que dava as aulas de filosofia, era exatamente no sentido de que fosse discutida a questão do ensino religioso, mas mais numa perspectiva da filosofia. A questão da ética, da tolerância, das religiões, etc, etc e tal. Então, eu queria sugerir se é possível, a curto prazo, exatamente haver alguma coisa para colocar, pelo menos na 8ª série, a filosofia para discutir essa questão, já que a gente sabe que nós vivemos num mundo midiático, a questão tecnológica, e a filosofia traz essa questão do ser, que o que nós mais precisamos nesse momento da humanidade é que exatamente a filosofia que traz essa discussão do ser venha, né, cada vez mais se consolidar. Então é isso que eu queria colocar. Jorge Jundiaí. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu fico contente com a mesa da agora da manhã, por vários motivos. A minha trajetória na filosofia
ela, logo depois da graduação, ela começou exatamente com o ensino de filosofia para crianças, que é o projeto do ensino fundamental. Todo um período que nós trabalhávamos com o projeto do professor Lippmann, do Centro Brasileiro de Filosofia. Muito interessante o projeto, entre outras coisas, pelo aspecto que é oferecer filosofia para as crianças da escola pública. Toda a trajetória daquele projeto sempre esteve envolvido com alunos de escolas particulares, que evidentemente são pessoas que são crianças que têm uma renda X, uma cultura X. Essa é a grandeza do projeto, poder oferecer um momento que essas crianças parem para poder pensar as suas vidas. Né? Pensando já agora num conceito de filosofia ou num posicionamento, né? Filosofia como sendo um momento de reflexão, um incômodo, como foi dito pelo Wesley um pouco antes aqui, e nesse incômodo buscar respostas para sanar esse desacerto que acontece com a gente, né? E aí, então, um pensar que é intencional. O professor vai intencionalmente provocar um momento para se pensar. Vai ter que ser rigoroso com esse pensamento. E vai ter que ser criterioso, oferecer alguns critérios para abalizar, né, esse pensamento. Outra coisa que eu queria dizer também é que a presença da filosofia na escola, esse momento que a gente para poder fazer esse pensamento, ele extrapola a sala de aula. Ele vai para a unidade escolar. Aquela hora que o aluno vai conversar com a diretora, que vai conversar com a coordenadora, ele leva esse questionamento. Mas por que você não pode parar para poder pensar comigo, para poder me ouvir, para poder questionar um pouco comigo as coisas, né? E, evidentemente, vai para a casa dele também. Muitas vezes os alunos não correspondem conosco no ensino médio, mas esse modelo de pensar atinge a casa dele, ele leva para a rua isso aí. Então, só para finalizar, eu quero só dizer que é possível também que os professores pensem o currículo de filosofia, independentemente da direção da escola ou da secretaria. O deputado falou da proposta de Várzea Paulista, eu estou com ela aqui, porque foi o professor que coordenou, junto com os outros professores, a elaboração da proposta. E ela não é uma cartilha, nem é uma carta de intenção também, mas ela é uma visão de educação pelo viés da filosofia, delineando depois algumas ideias, alguns pontos que a gente entende que seja necessário que as crianças possam pensar as suas vidas para aquela cidade de Várzea Paulista. Gilmar Santandré. Bom dia a todos. Eu gostaria de aproveitar o ensejo da presença do nobre deputado para dizer a respeito aí se haveria a possibilidade da mudança do nome de escola estadual para colégio estadual. Eu venho de uma experiência de 10 anos no Paraná, e no Paraná as escolas chamam colégio estadual. Eu tenho mandado essa proposta para a Secretaria de Educação. Eles me mandam respostas dizendo que está em tramitação. Não sei se pode ser através de um projeto de lei. Outra questão que eu venho colocando aqui